Então, para quem não me conhece, eu também sou mestra xamã espiritual, também trabalho com meditações, né? Sou neuroterapeuta. Mas hoje eu vim falar com vocês um pouquinho sobre a neurociência. E gostaria de, talvez seja importante citar também o que me levou a essa busca. Porque a espiritualidade sempre foi muito forte na minha vida. Mas eu trouxe comigo uma dor de esse muro que as pessoas às vezes colocam sobre a espiritualidade, sobre as medicinas da floresta, sobre essa questão das terapias, essa resistência que não nós aqui, mas fora daqui muitas pessoas têm sobre falar de autoconhecimento e terapias. Então eu comecei a buscar o caminho da ciência, da neurociência, da física quântica, para que essa mensagem pudesse ser levada para todas as portas. E que as pessoas possam entender num dado momento que a espiritualidade e a ciência são exatamente a mesma coisa. Que a natureza e o universo são exatamente a mesma coisa que as nossas conexões neurais, que o nosso corpo, que a nossa vida. Predisposição genética e liberação emocional. O que será que uma coisa tem a ver com a outra? A gente está muito acostumado com o termo predisposição genética na nossa saúde. Mas será que a gente consegue linkar o que isso realmente tem a ver com as questões e os problemas de saúde mental e emocional que a gente lida no nosso dia a dia? Então espero hoje, brevemente, poder abrir a consciência de vocês para vocês entenderem a relação entre o seu DNA e as questões emocionais que você está vivendo nesse momento na sua vida. Vou falar um pouquinho do ponto de vista da neurociência e da física quântica para a gente começar. Quais predisposições genéticas você pode ter herdado da sua família? Quando nós falamos em predisposição genética, nós estamos nos referindo a uma maior probabilidade de desenvolver certas condições por causa de uma informação herdada no seu DNA. As predisposições genéticas mais comuns que a gente escuta falar são o quê? Hipertensão, colesterol, diabetes, pressão alta. Então a gente sempre aceitou muito bem herdar uma doença genética. Mas se hoje a gente já sabe, a ciência já comprovou em 75%, e daqui a pouco comprova o resto, de que toda doença tem uma causa emocional. Então 75% das doenças já são comprovadamente psicossomáticas, que significa que são causadas por uma somatização emocional. E se você tem uma predisposição genética a uma doença, então isso significa que você herdou uma emoção mal resolvida de alguém da sua família. E isso, né, a predisposição genética, hoje a gente já tem mais clareza que também inclui a depressão, a ansiedade, a insegurança. Então eu te pergunto também quais são os maiores medos da sua família, qual é o padrão financeiro da sua família, quais os vícios mais comuns no seu ambiente familiar, quais são os padrões de relacionamento que se repetem na sua família. Todas essas coisas são predisposições genéticas. Todas essas coisas, todos esses padrões estão como uma informação no seu DNA. Existem padrões que se repetem, comportamentos que se herdam, crenças que são passadas de mães para filhos, às vezes de forma silenciosa, e que nem sempre são percebidos. Culpas, necessidades, desmerecimentos. Mas a predisposição genética não precisa ser destino de ninguém. O campo emocional e energético, os hábitos, a forma como você lida com o estresse modulam a ativação ou não desses genes. E isso é o que chamamos de epigenética. Então, os nossos genes, essa informação toda no nosso DNA são um mapeamento, um manual do corpo. E esse manual tem partes que podem estar ligadas ou desligadas ao longo da vida. E quem decide isso? Quais genes você vai ligar e qual você não vai ligar? É a forma como você escolhe viver, pensar e sentir. É como você vive. As emoções que você sente são o botãozinho, se você quer ligar ou não aquela tendência a um comportamento. Por isso, como você cuida da sua saúde emocional e da sua saúde mental, são parte indispensáveis de um tratamento e uma prevenção. Vou passar pela parte de como a neurociência e a hipnose clínica nos ajudam a acessar essas informações no nosso campo eletromagnético, né? Então, isso daqui é o que você é verdadeiramente. Né? Além do corpo, nós temos um campo de energia, que eu explico em consultório, né?
O que é esse campo eletromagnético? O que é esse campo vibracional? O que são essas ondas aqui? Essas ondas, esses pontos, são pontos de informação que contêm exatamente todas as informações que estão no seu DNA. Então, se com uma amostra da sua saliva, da sua pele, do seu cabelo, do seu sangue, se pode puxar ali todas as informações sobre você, o que você comeu ontem, quem que é o seu tataravô, etc., através do seu campo vibracional também. Né? E algumas modalidades das terapias quânticas ou até espirituais, a gente aprende a fazer a leitura dessas informações, assim como se estivéssemos analisando um exame de DNA, porque toda a informação está aqui. Então, a neurociência nos mostra que o cérebro guarda memórias e padrões que não vêm só da nossa vida, mas também dessas predisposições genéticas. Por exemplo, uma pessoa pode ter mais tendência a ser medrosa ou ansiosa porque o cérebro aprendeu ao longo das gerações daquela família a reagir assim diante de desafios ou de perigos. A hipnose clínica, que eu trabalho também, é uma ferramenta que ajuda a relaxar a mente consciente para que nós possamos acessar as informações no inconsciente, onde esses padrões antigos, inclusive os herdados pela sua família, ficam armazenados. Na hipnose, a pessoa consegue visitar essas programações e ressignificar, o que já pode até mesmo ter se manifestado através de um trauma. Então, essas informações, elas estão no seu campo vibracional e na sua mente. Toda informação do seu ser, se a gente procurar, vai estar lá. A física quântica, ela nos mostra que nós podemos reprogramar essas informações. Olha aí que a mágica começa. Então, essas informações que estão aqui no seu campo, no seu DNA, no seu cérebro, há várias gerações, elas não precisam ser uma condenação, porque existe a possibilidade de a gente mudar. Seja repetindo hábitos, né, novos hábitos, seja se dedicando. Então, a família inteira é sedentária, mas eu quero começar a praticar exercício. Pode ser que você tenha mais dificuldade, mas se você decidir, você vai conseguir mudar esse padrão de informação. E isso pode ser mudado em qualquer nível de informação. Se tudo no universo é energia, inclusive nossos pensamentos, nossas emoções e o nosso DNA também. Então toda a energia, ela pode ser mudada, ela pode sofrer interferência e ela pode ser reprogramada. O que a gente chama de campo vibracional é essa malha energética que conecta o nosso corpo, a nossa mente e tudo ao nosso redor. Então aqui está um pouquinho escuro, mas se vocês conseguirem ver, existe uma malha, né, desse campo vibracional entre duas pessoas, que são as conexões, tá? Conexões que a gente pode fazer com pessoas, né, num ambiente aleatório, conexões que nós fazemos com pessoas que nós convivemos todos os dias e conexões que nós trazemos do ambiente familiar e do nosso campo morfológico, se chama, quando o nosso DNA ressoa com outras pessoas do mesmo DNA, digamos assim. E aqui uma imagem do nosso campo vibracional mais completo, né? São apenas ilustrações, mas somos bolinhas de energia aí reverberando mais e mais. Então o DNA, ele não é só uma estrutura física. O nosso DNA também emite e recebe sinais energéticos e informações. A reprogramação do nosso DNA, ela acontece porque quando nós mudamos a nossa frequência, os nossos pensamentos, as nossas emoções e intenções, nós enviamos informações novas, ajustando como um sinal de uma antena. Então, por exemplo, eu cresci num ambiente inadequado. Era uma família briguenta, era um ambiente de negligências e eu não gostava de ressoar com aquilo. Então eu cresci buscando ajustar a minha antena e fui aprendendo a me colocar em ambientes onde eu sentia que era mais adequado para mim. Isso vale para coisas mínimas no nosso dia a dia. Eu não gosto do trabalho onde eu estou. Não é um ambiente onde eu tenho liberdade para crescer, para me verbalizar. Então o ideal é, o seu corpo vai adoecer se você permanecer num ambiente em que você não se sente bem. Então você pode se reprogramar. Você pode acreditar que não é possível arrumar um novo emprego, que é muito difícil, que não sei o quê, que o mercado, que a política, não sei o que lá. Mas você pode acreditar, você pode buscar, em algum momento você vai encontrar um ambiente mais adequado. Um relacionamento, uma amizade, uma parceria, o que for, tá? Então, não somos árvores, somos um pouquinho, mas a gente pode andar. A gente não precisa ficar preso a nada,
Não precisamos ficar presos a nada que nos contraia a energia, que nos mutile emocionalmente, por favor. Então, uma das técnicas que eu trabalho, além da hipnose clínica, dessa introdução de neurociência, da espiritualidade, se chama Theta Healing, que é a técnica com a qual hoje à tarde eu vou estar aqui após o almoço, após a técnica das meninas das dinâmicas, eu também vou estar aí, provavelmente umas 3h30, oferecendo uma leitura de alma. Ai, que nome bonito, uma leitura de alma. Algumas pessoas têm resistência. Que leitura de alma? O que você vai fazer? Macumba, não sei o quê. Então, tá, a gente pode fazer, que é uma avaliação do seu campo quântico, vibracional, ou da forma que for mais confortável para você. O Theta Healing, para vocês entenderem, quem quiser ter essa experiência hoje à tarde comigo, o Theta Healing, ele nos leva a um estado mental de ondas Theta. Por isso se chama Theta Healing, é uma frequência que nós atingimos durante uma meditação, durante a hipnose, durante um momento de reflexão. O Theta Healing, ele trabalha nessa frequência mental, que são as mesmas ondas de um sono profundo ou de quando você está sonhando. É um estado em que o subconsciente está mais acessível. Então, por que é importante entrar em Theta para reprogramar algumas informações? Por que é importante entrar num estado hipnótico para ressignificar as informações do cérebro? Por causa da resistência da mente consciente do ego, que têm sua utilidade, mas precisam estar no lugar deles. Então você está ali se auto-sabotando, lidando com algo que você quer corrigir, você não consegue. Então, para a gente ressignificar isso, a gente precisa baixar as barreiras, a gente precisa desligar a mente consciente que está ali relutando, a gente precisa acalmar o eguinho para ele ficar bonitinho, e aí a gente acessa essas malhas de estruturas de informação que estão na base do programa que a sua mente está reproduzindo. E aí a gente pode, com a sua permissão, é claro, trocar essas informações, virar essa chavinha, ativar ou desativar aqueles botõezinhos do que uma predisposição genética pode estar te causando emocionalmente. Nesse estado Theta, nós conseguimos identificar e liberar crenças limitantes, padrões herdados, emoções presas no campo vibracional. É como se nós estivéssemos editando o software energético que comanda o seu DNA e as respostas do nosso corpo. Reduzindo para vocês entenderem, sim, o Theta Healing pode acessar qualquer informação no seu campo vibracional e se você tiver decidido isso no seu íntimo, a gente pode substituir por uma informação mais válida e limpar uma informação que está te atrapalhando. Então, a predisposição genética a uma depressão ou a viver um luto por muito tempo, como a nossa colega acabou de dar o exemplo. Gente, as coisas reverberam na sua vida numa magnitude que vocês não têm ideia. Informações da infância, informações de trauma, podem estar definindo coisas absurdas na sua vida. Eu tenho uma cliente que ela é uma veterinária excepcional, ela trabalha no Brasil todo, ela trabalha com causa de resgates animal, um trabalho excepcional. E durante uma sessão, por exemplo, a gente voltou numa memória da infância, de que o pai dela levava ela nas feiras de adoção, porque era o único lugar que tinha para passear com ela na época, e toda vez que estava indo ele falava, hoje eu vou deixar você escolher um cachorrinho. Mas toda vez ia embora e ela não ganhava o cachorrinho. Ele fez isso umas 3 ou 4 vezes, ela não quis mais sair com o pai depois disso, mas assim, aí caiu uma ficha. Ela se tornou veterinária e pegou todos os cachorrinhos para ela cuidar, porque ela tem vários assim na casa dela. Então, o que a gente pode estar reproduzindo na nossa vida hoje como algo muito importante, que talvez venha de uma informação que a gente poderia estar ressignificando para mudar tudo na nossa vida, né? O Theta Healing nos leva a um estado mental onde essas ondas estão mais acessíveis. Então a gente pode sim, né, claro, com todo um respaldo do profissional, entender quais são as crenças positivas que a gente pode sugerir para o seu inconsciente e quais são as informações que a gente pode limpar dali. O Theta Healing é bem parecido com a hipnose clínica, só que tem uma diferença sutil, vou explicar para vocês. A hipnose clínica, vamos supor que eu vou fazer uma hipnose com ela. Na verdade, eu queria que ela fizesse comigo, botar a informação financeira que ela sabe na minha cabeça, mas tudo bem. Vamos supor que eu vou fazer uma hipnose. Então, eu te imponho num estado de relaxamento e a gente quer acessar uma informação específica e ressignificar um trauma. Eu vou te fazendo sugestões como hipnoterapeuta e eu preciso que você vá aceitando essas sugestões, vá entrando comigo, vá vendo as imagens, acesse a informação junto comigo do trauma, aceite limpar isso e aceite a informação nova. Essa é a hipnose clínica. No Theta Healing, numa terapia quântica, eu te coloco num estado relaxante, em Theta,
E eu não preciso que você me acompanhe no passo a passo. Eu te peço a permissão para ler o seu campo, eu acho a informação, eu peço sua permissão para trocar e eu troco. Sem precisar que o paciente vá fazendo toda a caminhada junto comigo. Então, assim, é uma evolução da hipnose clínica, digamos assim. Mas, claro que a hipnose ainda tem, né, para cada pessoa, talvez seja ainda o ideal. Então, é como se nós estivéssemos editando o software energético do seu DNA. A física quântica comprova que somos feitos de energia, mas também de informação. Então, quando nós acessamos o campo vibracional num estado θ, nós podemos escolher trocar essas informações que programam o nosso DNA e o nosso campo emocional. E é por isso que hoje, na parte da tarde, eu estarei me disponibilizando para permitir que vocês sintam como é permitir esse acesso, saber que informação pode vir, né? Claro que nós estamos aí com degustações, né? Mas, para vocês terem uma ideia, vamos supor que eu faço sua leitura de alma do seu campo e eu percebo assim, deixa eu procurar uma crença que está te limitando. Você está sentindo essa informação? Sim. Então, né, se você se disponibilizar, a gente pode trabalhar isso em consulta, a gente pode fazer um tratamento para limpar, para reprogramar a sua mente e o seu DNA. Então, quem fizer a vivência comigo hoje à tarde vai receber uma limpeza energética. Olha que beleza, hein? Ai, que delícia. Vamos fazer uma limpeza do seu campo vibracional e trazer clareza sobre algo que possa estar reverberando aí no seu campo. É muito curioso a leitura de alma, porque normalmente quando eu particularmente faço a leitura de alma, eu vou fazer, e a alma da pessoa ela tá gritando alguma coisa assim, sabe? Muito claramente. E aí a gente, às vezes, conscientemente não tá tendo clareza sobre isso. Vou fazer a limpeza e a gente também, vou me disponibilizar a fazer uma troca aí. Se você quiser limpar um sentimento que tá te consumindo muito, ou se você quiser uma nova referência, um download atualizado de uma nova referência. Eu gostaria de aprender a ser mais feliz de uma forma mais leve, eu gostaria de me sentir mais confiante, então eu vou estar aí disponível para fazer uma amostra do que é possível fazer com a leitura energética e essa troca de programações no seu campo vibracional. Muito obrigada a todos e eu vejo vocês mais tarde.